Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de aulas livres de avaliação nutricional. Essas aulas servem como uma revisão para quem já viu algum conteúdo parecido com esse, ou com um primeiro contato para quem ainda não está vendo ou não tinha chegado nessa parte da avaliação nutricional. Hoje nós vamos falar dos métodos de avaliação nutricional, principalmente aqueles voltados para determinação de estado nutricional ou composição corporal. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho dos fatores que interferem no estado nutricional. Esse estado nutricional, que em uma outra aula que já tem disponível aqui no canal, a gente já falou um pouquinho, já introduzimos algum conceito e também já falamos de massa gorda, massa magra, composição corporal como um todo. Mas eu tenho alguns fatores que alteram ou interferem no estado nutricional de um paciente. Primeiro, eu vou falar de fatores imediatos. São aqueles que, quando acontecem, o estado nutricional muda de maneira rápida. O primeiro deles é o consumo alimentar. Se você diminui o seu consumo, o seu estado nutricional muda rápido. Se você aumenta o seu consumo, o estado nutricional também muda e também de maneira rápida. Então, modificações no consumo alimentar do indivíduo podem alterar o seu estado nutricional, assim como a utilização biológica dos nutrientes, que vem a ser simplesmente a capacidade que o indivíduo tem de, uma vez ingerindo determinado nutriente, fazer a digestão, fazer a absorção e utilizar no local onde é destino. Então, essa utilização, se estiver prejudicada, irá alterar o estado nutricional do indivíduo. Se estiver boa, também irá alterar, só que de uma maneira positiva. Existem alguns fatores que estão no meio termo que se relacionam diretamente aos imediatos, que, por exemplo, fazem a pessoa mudar o consumo alimentar ou fazem a modificação nessa utilização biológica dos nutrientes. Por exemplo, hábitos culturais, familiares e religiosos podem alterar o consumo do indivíduo. De repente, ele não come determinado alimento por conta da cultura, da família onde ele está inserido, da religião. Isso pode prejudicar ou não o estado nutricional dessa pessoa. Preço dos alimentos e poder de compra. Em determinadas épocas do ano ou épocas econômicas do meio em que a gente está vivendo, alguns alimentos ficam de lado por conta do financeiro. Dependendo do alimento e dependendo também do acesso que a pessoa tem a esses alimentos, isso pode acabar prejudicando o estado nutricional dela, porque modifica o consumo. Disponibilidade local e regional. Muitas vezes você não tem o acesso ao alimento porque não é daquela região, porque não está disponível naquele momento. E aí o consumo alimentar também sai prejudicado nesse sentido, ou modificado no mínimo. Já a utilização biológica dos alimentos, ou melhor, dos nutrientes, depende de condições fisiológicas. O indivíduo precisa estar bem do ponto de vista fisiológico ou condições patológicas. Se ele tiver com alguma patologia, isso pode acabar atrapalhando a utilização do nutriente. Aqui eu destaco, principalmente em termos de trato gastrointestinal, por exemplo, problema de diarreia. Se o paciente tiver com essa condição, ele não vai absorver direito os nutrientes, vai diminuir sua utilização biológica e vai alterar o estado nutricional. Só que existem outros fatores que estão mais abaixo, que interferem mais, só que de uma maneira que a gente às vezes não vê diretamente, mas que estão ali também sempre aparecendo, como desenvolvimento socioeconômico, no qual o paciente está inserido, processos históricos do próprio indivíduo, a educação que ele teve, a renda, tecnologia a qual ele tem acesso, suas posses também, demografia, doenças prevalentes naquela região e globalização. Então, dependendo do local onde a pessoa está inserida, ela vai acabar modificando os fatores intermediários, que por sua vez vão modificar os fatores imediatos.
Tudo isso culmina no estado nutricional alterado. A questão é como avaliar o estado nutricional da pessoa. Existem algumas formas dentro ali da avaliação nutricional que eu vou destacar. Primeiro, eu posso fazer um levantamento nutricional. Segundo, eu posso fazer uma vigilância nutricional. E no meio disso tudo, eu posso fazer uma avaliação comparativa. Então, eu vou usar um exemplo que ilustra de uma maneira grande isso, mas dentro do consultório, é isso aqui que você está fazendo quando você trabalha nutrição clínica. O levantamento nutricional é uma pesquisa em que você vai obter dados ou informações sobre alguma população com relação às suas características. Só que isso aqui pode ser um indivíduo. O levantamento nutricional é uma observação que você faz. Então, você vai avaliar uma característica ou várias de uma determinada população ou de um indivíduo só. Se você estiver falando do consultório, eu vou fazer ali um inquérito populacional ou individual. No caso do exemplo que eu vou dar, nós vamos imaginar agora uma população rural de uma determinada região. Então, imagina o seguinte: existe um governo naquela região e o governo de lá determinou que profissionais da saúde, da atenção básica, fizessem uma coleta de dados nutricionais naqueles indivíduos. E aí eles perceberam o quê? Uma baixa ingestão de vitamina A. Então, aquela vitamina A naquela região estava comprometida. Como que eles viram isso? Além do hábito alimentar, eles viram que os indivíduos tinham cegueira noturna, que era simplesmente a incapacidade de adaptar a sua visão ao escuro. Isso é a primeira característica da possível falta de vitamina A. Foi feito um levantamento nutricional, e foi feita uma intervenção. Primeiro, fornecer suplemento de vitamina A para os indivíduos. Segundo, subsidiar a plantação de alimentos ricos em vitamina A, como a cenoura e outros. O que foi feito aqui? Um estudo, um levantamento que identificou uma carência e que possibilitou uma intervenção. Agora eu vou trazer para o consultório. É como se você pegasse um paciente, fizesse nele o exame físico, a avaliação da alimentação e, a partir disso, a sua dieta. Então, no consultório, eu faço o levantamento nutricional, quando eu faço a minha consulta. Depois de um tempo, a gente vai conhecer a vigilância nutricional. O nome já sugere que você vai vigiar alguma coisa. Você vai monitorar. Essa vigilância é a base de avaliação para saber se a intervenção está sendo boa ou não. E, a partir disso, tomar uma decisão. No nosso exemplo, o governo que fez aquela intervenção, periodicamente, ele vai verificar se a intervenção está surtindo o efeito que ele espera. Dessa forma, ele vai fazer um novo levantamento a cada 3 meses, em que ele vai comparar o estado nutricional antes da intervenção em cada período avaliado. Então, é como se os indivíduos voltassem naquela população que já está sob a intervenção e realizassem novo levantamento a cada período de tempo. No nosso consultório, isso aqui é nada mais, nada menos que o retorno do paciente. Ele volta, você reavalia e verifica se está sendo bem aceito ou adequada a tua intervenção. Você faz uma vigilância. Levantamento nutricional e vigilância tem a ver uma coisa com a outra, eles se continuam. Mas a avaliação comparativa não necessariamente. O que é essa avaliação?
Essa forma de avaliar considera as medidas que você faz no indivíduo e compara com o chamado ponto de corte. A gente faz muito isso no consultório. Quando? Quando você pega o IMC do paciente e compara esse IMC com a tabela de classificação. E aí você faz uma classificação: desnutrido ou magreza, sobrepeso, eutrófico, obeso, de acordo com o IMC. Olhando para uma tabela, fazendo uma avaliação comparativa. Essa avaliação ela é feita tanto na primeira consulta quanto nos retornos. Então, não necessariamente ela vai se misturar ou ser continuidade, melhor dizendo, do que seria ali a vigilância. Dito isso, as 3 formas de avaliar o estado nutricional, nós entramos nos métodos de avaliação do estado nutricional. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: os métodos de avaliação, eles recebem algumas classificações. Classificações que são importantes para fazer prova de concurso, residência. Então, isso acaba sendo muito relevante dentro da sua formação, né? Primeiro, o método ele vai ser convencional ou não convencional. Desses dois, ele vai ser um dos dois, tá? Então, ele vai receber uma classificação aqui. O mesmo método, ele vai ser direto ou indireto. E aí ele vai receber uma outra classificação aqui. Então, percebam, você tem lá a antropometria. Ela vai receber uma classificação aqui e ela vai receber, ao mesmo tempo, uma classificação aqui. Entendendo esse ponto, a gente pode seguir adiante. Por quê? Apenas aqueles que recebem classificação do método direto são classificados em objetivo ou subjetivo. Então, se um método ele é classificado como direto, ele também recebe essa classificação. Mas se ele for indireto, acabou. Ele não recebe mais nenhum. Os métodos convencionais ou não convencionais são aqueles cuja classificação se faz a partir de um pensamento de conveniência. Conveniência que eles apresentam para te dar facilidade de acesso. Então pense o seguinte, quando você tentar classificar esse método. É fácil eu ter esse método no meu consultório? É aplicável? Eu consigo utilizar de maneira otimizada? Se a resposta for sim, ele é convencional. Muitas vezes a gente pensa no preço, no tempo que é desprendido para poder realizar aquela atividade, em todos esses aspectos. Exemplos: história clínica ou anamnese, que é um questionário que você usa para captar informações dos pacientes, como, por exemplo, alterações no peso, alterações no padrão alimentar, na funcionalidade, no trânsito intestinal. Um questionário que você faz com uma folha de papel, que você faz com um software, que você faz com uma planilha. Rápido, fácil e barato. Então, ele é um método convencional. Antropometria, que vem do grego e significa medição do corpo. É você medir partes do corpo do paciente com a fita métrica, com um adipômetro, os 2 materiais que o nutricionista mais utiliza. E aí você vai obter dados referentes àquelas partes do corpo que você mediu. Também pode ser o peso, usando a balança, altura, circunferências e dobras. Fácil, barato, simples. Mesmo que você tenha adipômetros de mais de R$ 1.000, alguns adipômetros são mais em conta hoje em dia. Então, fazer o peso em uma balança é barato, é rápido, é fácil. A antropometria, portanto, é um método convencional. Exames laboratoriais. E aqui eu não estou pensando na dificuldade que você tem para fazer o exame, e sim de solicitar e analisar. Você solicita, a pessoa faz, você recebe o exame e analisa. Então, a maioria deles é considerada convencional. Temos agora a investigação do consumo alimentar. O maior exemplo que a gente conhece e usa muito
é o recordatório de 24 horas, o habitual, mas é simplesmente você avaliar como a pessoa está se alimentando. Como é que ela inclui os nutrientes na rotina dela? Como é que ela coloca os alimentos no dia a dia? A investigação do consumo alimentar é fácil, rápido e, de certa forma, barata. Temos em seguida o exame físico, que é um exame realizado no corpo do indivíduo que busca o quê? Sinais e sintomas de algum processo patológico. No caso do nutricionista, a gente se acostumou a buscar no exame físico principalmente desnutrição. Eu tenho aqui no canal algumas aulas de exame físico, que se vocês quiserem aprofundar, podem utilizar como revisão. Às vezes eu posto em paralelo com essas, tá? Mas nesse momento a gente vai pensar apenas no exame físico como um todo. Temos a avaliação subjetiva global, que é uma ferramenta de triagem bem específica, que é usada para verificar risco nutricional nos pacientes que estejam internados em unidades hospitalares, principalmente, tá? Cuidado só com uma coisa. Apesar de parecer, entre aspas, fácil você classificar esses métodos, a gente não pode tentar decorar. Porque existe exemplo de situações que o mesmo método tem várias divisões dentro de si. E isso vai gerar uma dificuldade nessa classificação. O melhor exemplo disso é a bioimpedância. Nós temos aqui a bioimpedância de balança mais simples, barra sofisticada ao mesmo tempo, né? Que a gente tem hoje, que custa ali em torno de 500 a 800 reais. Diz ser tetrapolar. E temos a bioimpedância, que o paciente deita na maca, que coloca os eletrodos, que custa mais que 7.000 reais. Então, essa bioimpedância aqui, ela não é convencional. Essa daqui se torna, porque é um investimento similar ao que seria de um ADPOM. Quais são os outros exemplos de métodos não convencionais? Aqui, a maioria deles serão métodos para verificar composição corporal ou estruturas corporais específicas. Primeiro eu vou destacar a hidrodensitometria, que é também chamada de pesagem hidrostática. Consiste em quê? Pesar o paciente na água a fim de obter o valor de densidade corporal. Na antropometria, esse valor de densidade corporal é o que nós vamos utilizar, e aí vai ter aula também aqui no canal, mais para frente nesse programa, para estimar o percentual de gordura do paciente. Eu preciso da densidade corporal para fazer essa estimativa. Sem ela, eu não consigo trabalhar nesse caso. Temos aqui a ressonância magnética como método também associado à verificação de algumas partes da composição corporal, especificamente algum segmento corporal, em que você verifica tecido adiposo ou tecido subcutâneo. Aqui seria uma ressonância magnética do cérebro, mas você pode fazer na região abdominal, para verificar o tecido adiposo, para verificar gordura subcutânea ou até mesmo musculatura em algumas partes do corpo. A DEXA, por fim, é a absorciometria de raio-x de dupla energia. Esse daqui, pessoal, é simplesmente o melhor método para saber a quantidade de gordura, massa magra, osso e músculo de um indivíduo. Ela gera uma imagem assim, onde você vê toda a divisão e ela consegue fazer essa divisão para você. Só que é um método muito caro. Quando você pega estudos científicos com avaliação nutricional, se ele for muito bom, ele usou a DEXA para validar a sua avaliação no público lá que eles estiverem trabalhando.
Todos esses métodos não convencionais estão ligados à avaliação da composição corporal, os três que eu mostrei. Quem seria o correspondente a eles na lista dos convencionais? A antropometria e a bioimpedância, que dependendo do modelo, pode ser aquele não convencional, né? Fica essa ressalva. Lembrando, composição corporal é você pegar o peso e dividir em massa gorda e em massa magra, usando para isso o percentual de gordura do paciente. O melhor método para avaliar esse tipo de situação, o melhor, como eu falei, é a DEXA. Só que se você quiser saber apenas a densidade corporal, em algumas situações você vai precisar disso, o melhor método passa a ser a pesagem hidrostática. Então, nós temos dois padrões ouro. Quando eu digo que o método é o melhor, eu chamo ele de padrão ouro. Quem são os dois padrões ouro aqui? A DEXA, para verificação de composição como um todo, e a pesagem hidrostática para verificação de densidade corporal. Os métodos não convencionais são mais sensíveis para detectar o estado nutricional do que os convencionais. Por isso que o preço deles acaba sendo maior. Só que eles utilizam justamente esses equipamentos de alto custo e têm dificuldade técnica de execução. Então fica aí o seu uso destinado apenas a centros de pesquisa. Vamos analisar a partir desse ponto dois métodos. A gente vai ponto a ponto verificando as classificações da antropometria e da DEXA. Dois que a gente já viu até esse momento. A antropometria, já adiantamos, ela é convencional, não sabemos as outras classificações. E a DEXA é não convencional, também não sabemos as outras classificações. Como eu falei, tem uma outra classe de classificação, que é o método direto ou indireto. A classificação desse método se faz a partir da forma como eles abordam o estado nutricional do paciente. Para a gente entender melhor, precisa pensar assim, ó. Esse método que eu estou estudando, ele verifica a manifestação biológica do estado nutricional ou ele busca explicar o estado nutricional? Como assim, professor? Antropometria, dando um spoiler lá do método que a gente está classificando. Peso elevado para uma altura, ou seja, o IMC alto, é a manifestação biológica de um estado nutricional de excesso, em alguns casos. Então, é um método direto. Quando ele busca, ele apenas explora a manifestação biológica do problema. Então, ele é um método direto. Quando ele explica ou justifica a ocorrência de um problema nutricional, ele é indireto. O indireto explica o estado nutricional encontrado e o direto apenas observa a manifestação daquele estado. No caso dos exemplos, a antropometria é um método direto, a bioimpedância elétrica é um método direto, a avaliação subjetiva global também vai ser um método dito como direto. E os exames laboratoriais, além do exame físico. Então, esses exames, eles são ditos como diretos, porque eles observam a manifestação do estado nutricional no paciente. Uma desnutrição, o exame laboratorial vai dar lá o resultado de algum marcador errado. O exame físico vai dar depressão em algum ponto. Então, eles explicam, ou melhor, eles exploram a manifestação daquele problema no corpo do indivíduo. Já como exemplo de métodos indiretos, nós vamos ter
anamnese, que é aquela história clínica que a gente viu lá atrás, a avaliação do consumo alimentar, a história clínica como um todo, porque aqui na anamnese pode ser a nutricional também, tá? E os indicadores vitais. O método indireto mais comum é a avaliação do consumo alimentar. Se você pega uma pessoa desnutrida, o IMC dele vai dar baixo, mas você não vai saber por quê. Agora, se você fizer a avaliação do consumo alimentar, ela explica por que a pessoa é desnutrida. Porque come errado, porque está comendo mal, porque tem pouca ingestão nutricional. Então, ele é capaz de dar essa luz, né? Ele explica o estado nutricional encontrado. Como é que ficam os nossos exemplos aqui? Antropometria e DEXA. Ambos avaliam apenas o impacto e a manifestação biológica do estado nutricional no indivíduo, sendo, portanto, os dois métodos diretos. A única diferença é que a DEXA é não convencional e a antropometria é convencional. Por exemplo, pense no indivíduo, a facecam está um pouquinho na frente, mas eu vou ler. Pense em um indivíduo com bastante gordura corporal. Os dois métodos só serão capazes de diagnosticar a pessoa como portador dessa patologia em que há grande acúmulo de gordura. Simples. Se você quiser saber o que levou o paciente a esse ponto, você vai ter que usar um método que encontre a justificativa. Nesse caso, o método é o recordatório, que é um método indireto. Portanto, antropometria convencional e direto, DEXA convencional e direto também. Nós também temos algumas nomenclaturas específicas na forma de avaliação da composição corporal, que pode acabar confundindo, e já vi também acontecer em prova de nutrição, para confundir o candidato, né? Que é justamente você pensar o seguinte: eu estou pensando em avaliação de composição corporal dentro da avaliação nutricional e eu quero dividir o paciente na massa gorda e na massa magra. A gente já falou sobre isso. Dessas formas de avaliar, nós temos duas que são corriqueiras: bioimpedância e antropometria. Também podemos ter DEXA, pesagem hidrostática, etc. Então, olha só, dentro da avaliação da composição corporal, os métodos eles podem ser diretos, indiretos ou duplamente indiretos. Mas isso está relacionado com a forma como ele avalia a composição. Tem nada a ver com justificar ou não o estado nutricional. É como se fosse uma subclassificação aqui. O que seria esse método direto? Vamos pensar na forma que você vai lá e vai olhar quanto de gordura a pessoa tem, de maneira direta. O único método que você conseguiria usar para fazer isso seria a dissecação. Mas aí você precisaria que estivesse o paciente em óbito, cadáver, já passado o ponto da vida. Então você não tem isso como corriqueiro, obviamente. Por isso, nos primórdios da avaliação corporal, da avaliação de composição corporal, na realidade, eles utilizavam essa técnica. Inclusive, muita gente estudou medicina há muito tempo atrás, fazendo dissecações proibidas pela lei local em cadáveres, saqueando tumbas e fazendo a dissecação. O que a gente tem hoje, com o avanço aí da tecnologia, nós encontramos o método indireto, que é aquele método que não olha diretamente para a gordura corporal, mas gera uma imagem que reflete o que o paciente tem. Por exemplo, a absorciometria de raio-x de dupla energia, que é a dita DEXA, ressonância magnética. São métodos indiretos no sentido de que
gero uma imagem e eu consigo olhar indiretamente o que o paciente tem. Só que quando esses métodos não estão disponíveis, eu preciso fazer uso de equações. Eu preciso estimar. Aí eu estou diante do método duplamente indireto, porque ele trabalha com uma estimativa. A antropometria faz isso. A bioimpedância faz isso. Quando você usa a bioimpedância, quando você usa aquele maquinário, por mais que passe uma corrente elétrica, etc., aquilo ainda é estimado com base em equações. Mas quando você faz uma DEXA, não é. Só que ainda é um método indireto. No caso da antropometria e da bioimpedância, como elas estimam através do uso de equações, são chamados de duplamente indiretos. Voltando para os métodos de avaliação, nós vamos ter o método objetivo ou subjetivo. Lembrando que isso aqui está restrito ao método direto. Apenas o método direto ele é classificado como objetivo ou subjetivo. O que significa dizer que um recordatório 24 horas não recebe essa classificação, tá? A classificação ele vai ser feita com base na forma como os métodos dão o diagnóstico. Se essa é uma forma objetiva ou se depende da visão do avaliador. Apenas os métodos diretos recebem essa classificação. Os métodos objetivos ou subjetivos serão alcançados quando você responder esse questionamento. Esse método depende da minha opinião ou ele depende de um referencial fixado? Tem um ponto de corte? Tem uma referência? Se ele depender da opinião, o nome já sugere, ele é subjetivo. Se não, ele é objetivo. Vamos para os exemplos. Métodos objetivos. Antropometria. Não depende da sua opinião. O IMC deu alto, sobrepeso. Deu baixo, magreza. Deu eutrófico, etc. Ah, professor, mas pode ser um sobrepeso por massa magra, papapá. Mas isso quem vai dizer são as medidas, os fatos. Não é a sua opinião. Exame laboratorial. Tem lá o resultado, tem a referência. Não depende da opinião de ninguém. Por mais que você possa fazer inter-relações, né? A bioimpedância elétrica, da mesma forma. Só que nós temos os métodos subjetivos, tá? Há um pequeno equívoco aqui. Subjetivos. Exame físico, que é a semiologia nutricional. Às vezes você vê um sinal que para você identifica um problema, para outra pessoa não identifica. Então ele é subjetivo. Temos a avaliação subjetiva global, que o nome já sugere, e temos o exame clínico nutricional. Pensando no nosso exemplo, o que a gente vai ter aqui? Antropometria e DEXA. Antropometria convencional, como já tínhamos visto, direto, e aí agora ele pode receber objetivo ou subjetivo. Não depende da opinião, tem os pontos de corte, é um método objetivo. Já a DEXA, não convencional, direto, também não depende dos pontos de corte, dito então um método objetivo. Uma questão para você poder treinar e a gente analisar junto aqui. Ó. Assinale a alternativa que só contém métodos objetivos e diretos. Essa classificação sendo ao mesmo tempo, tá? Primeiro, antropometria é objetivo e direto.
Exame bioquímico é objetivo e direto, mas o consumo alimentar é indireto. Então já não entra essa questão. Vamos pular para o C. Subjetiva global é subjetivo, consumo alimentar é indireto, antropometria é objetivo e direto. DEXA, objetivo e direto, consumo alimentar indireto, então não entra. Exame físico subjetivo, então não entra. Antropometria entra, exames bioquímicos entra, mas a anamnese geral não entra. Portanto, a resposta fica como item B. Esse é o item correto. Outra questão. Agora pedindo métodos convencionais e diretos. Antropometria entra, exame bioquímico entra, exame físico entra, porque não é objetivo ou subjetivo. A resposta ficaria aqui o item A. Mas vamos analisar os demais. A DEXA não é convencional. No terceiro item, o consumo alimentar é indireto. A hidrodensitometria não é convencional. Ela aparece de novo no item E, além do consumo alimentar ser indireto aqui. Portanto, nós temos essa classificação que faz com que o método ele seja classificado, ou melhor, o item correto seja dado como item A. Qual seria, então, essa é uma pergunta que muitos alunos me fazem, qual seria o melhor método para avaliar, para fazer uma avaliação nutricional? Depende do paciente. Nesse sentido, nenhum método deve ser utilizado de maneira isolada. E quanto mais combinada for a sua avaliação, mais preciso vai ser o seu diagnóstico. Então, você não pode querer dar um diagnóstico em cima de apenas um método. Você tem que fazer combinações, tá? E aí, tendo aprendido sobre os métodos de avaliação nutricional, a gente vai entrar numa partezinha muito interessante que é a dos indicadores do estado nutricional. As principais medidas que nós vamos fazer e as suas aplicações. Isso aqui se aplica muito ao adulto, né, e algumas derivações podem ser vistas ou poderão ser vistas nas outras fases da vida. O primeiro indicador que a gente vai falar, e já falamos aqui no programa em algum momento, é o IMC. O IMC indica simplesmente distribuição da massa corporal dentro da estrutura. Por isso que nós utilizamos a estatura ao quadrado. Para isso, a gente usa a fórmula peso em quilos dividido por altura ao quadrado. No final, a unidade vai ser quilogramas por metro quadrado. É importante a gente perceber qual é a unidade de medida do método. Porque em alguns casos, o peso vai estar em gramas, a altura ou comprimento vai estar em centímetros. Então a gente precisa fazer uma conversão primeiro. Depois que você calcula, você vai classificar de acordo com algumas tabelas, que é aquela avaliação comparativa que a gente falou antes. No caso, a tabela da OMS de 1998, ela traz uma estratificação sobre o IMC e que algumas tabelas posteriormente adotam o quê? Tudo isso aqui como magreza, tudo isso aqui como obesidade. Eutrófico, sobrepeso, etc. Então você vai pegar o resultado e vai simplesmente olhar para essa tabela e classificar. Só que a gente não deve cometer aquele erro de, por considerar o nome obesidade no IMC, já pressupor que a pessoa tem a doença obesidade, aquela causada por acúmulo de gordura.
A mesma coisa pode ser pensado para o sobrepeso. Com o advento da atividade física, principalmente a musculação, o crossfit, essas atividades que geram, de certa forma, alguma hipertrofia, tem muitos indivíduos com o peso que, para a altura, resulta em um IMC de sobrepeso, só que quando você avalia outros indicadores, ele não tem risco cardiometabólico. E quando você verifica percentual de gordura, o percentual de gordura corporal é baixo. Como eu explico então o IMC de sobrepeso? Simples, o indivíduo tem um peso cuja massa magra é maior que a massa gorda. E aí o IMC vai ser alto, porque o IMC não distingue peso magro e peso gordo. Qual é o IMC desse paciente aqui? JMC, 42 anos, do sexo masculino. Ele pesa 88 quilos e tem altura 1,78. E aí ele quer o nutricionista para fazer avaliação e prescrição. Basta aplicar a fórmula. Só que na calculadora, você vai aplicar isso aqui, ó. 88 dividido por 1,78, dividido novamente por 1,78, porque aqui é uma multiplicação em um denominador, né? Resultado com duas casas decimais, 27,77, cuja classificação vai indicar que o paciente é sobrepeso. Mas reflita, só com isso aqui eu não posso afirmar que esse peso dele é de gordura, porque o sobrepeso pode ser derivado da massa magra. O peso total de 88 quilos, uma parte é massa magra, outra parte é massa gorda. Como que a gente vai saber? Aí tem que entrar outros indicadores. O IMC, ele não faz distinção entre homem e mulher. Ele tem o mesmo ponto de corte para as duas coisas. Mas quando eu estou falando do idoso, aí o ponto de corte é diferente. Para o idoso, você vai ter uma alteração de referência, que a gente não vai falar ainda, para não complicar um pouquinho, né, ou demais a cabeça de vocês, mas há essa alteração. Já com relação ao nascer até a adolescência, o IMC também é utilizado, mas ele sempre deverá ser cruzado com a idade que o indivíduo tem naquele momento, coisa que para o adulto a gente não faz. Então, o IMC sozinho, ele só vai ser usado para o adulto e para o idoso, só que para o idoso vai ter um ponto de corte diferente. Então, o IMC, ele é capaz de te dar uma ideia do estado nutricional em termos de magreza, eutrofia, obesidade, sobrepeso. Uma ideia. Nós temos um outro indicador que vai complementar o IMC em um primeiro momento. Inclusive, é um complemento muito interessante para você fazer quando você não faz percentual de gordura. Pensa numa ação que você vai fazer com várias pessoas ao mesmo tempo. E aí você tem que avaliar muitos indivíduos. Você não vai fazer percentual de gordura neles, digamos. Só com IMC e a circunferência de cintura. Dá para ter uma noção do que o paciente tem, tá? A estrutura corporal humana, ela apresenta basicamente dois tipos de gordura. Gordura subcutânea e gordura visceral. A gordura subcutânea, como o nome sugere, ela está abaixo da pele. Ela é subcutânea. É aquela gordura que você pinça quando vai pegar a dobra cutânea com adipômetro e ela aparece ali perto da pele. Já a gordura visceral, ela está dentro da cavidade abdominal, por trás da parede abdominal. Essa gordura segura as vísceras, né, os intestinos, melhor dizendo, no local correto. Uma vez que a caixa abdominal não tem um assoalho, então não tem um chão para que os intestinos estejam ali em cima. Então eles ficam suspensos através de gordura que segura eles no lugar.
A principal função da gordura subcutânea é aquela conhecida reserva energética e termogênese. Só que ela também tem a produção hormonal. Já a gordura visceral, a principal função dela é sustentação. Sustentação, como eu falei, dos intestinos. Fazendo também com que eles se protejam de abalos mecânicos, batidas, agitações naquela região, fazem com que o intestino fique protegido o máximo possível. Aqui na imagem, um corte lateral de um indivíduo do sexo feminino, aqui você vê, por exemplo, ó, o útero, aqui seria a bexiga, né? Essa gordura aqui, que eu estou pintando agora de vermelho, é a gordura visceral, que segura os intestinos. Já essa daqui é a gordura subcutânea, que está abaixo da pele. Você vê que tem o osso aqui do quadril e o que seria aqui uma aponeurose ligando ao músculo reto abdominal. Então essa parede, essa gordura subcutânea, ela está na frente do músculo, atrás da pele, por isso você consegue pinçar. Isso é importante, né? Essa distinção aqui é importante para entender o que quer dizer a circunferência de cintura. Quando eu penso na gordura visceral, ela é uma gordura que ao redor dela existem capilares, existem artérias, que absorvem o nutriente no intestino e levam para o fígado. Portanto, qualquer oxidação dessa gordura vai cair direto na corrente sanguínea e vai diretamente para o fígado. Ou a própria presença dela sem oxidar, alguns sugerem, pode influenciar na questão cardiometabólica. Então, quanto mais gordura visceral, maior o risco cardiometabólico para o paciente. Observar essa quantidade de gordura é importante para verificar se a pessoa está segura, entre aspas. Segura do ponto de vista de não ter esse risco de ter um infarto, de ter um AVC, de ter algum problema associado. A questão: a gordura subcutânea, eu consigo pinçar. Tecnicamente, eu conseguiria medir. A gordura visceral, não. É aí que entra o indicador de circunferência de cintura. Porque ele vai conseguir me dizer se essa quantidade de gordura é aumentada, quanto ela é aumentada e quanto ela representa em termos de risco. Muitos alunos confundem a circunferência de cintura porque acham que ela mostra eutrofia. Não é. Ela mostra risco. É possível um indivíduo com IMC diotrófico ter uma circunferência de cintura em risco. Assim como também é possível um indivíduo sobrepeso ter uma circunferência de cintura sem risco. Principalmente, e aqui é onde você vai ter esse start, aquele cara que tem uma massa magra maior do que a massa gorda. Ok? Dessa forma, um paciente com valor de IMC na casa de sobrepeso pode sim apresentar essa circunferência sem risco, porque o IMC dele, como eu falei, pode estar aumentado por acúmulo de massa magra, ou então, e aqui eu acho um pouco mais raro, ele até pode ter gordura que está gerando um IMC alto, mas esse acúmulo não está acontecendo na região intraabdominal. Pode ser no braço, pode ser nos membros inferiores, aí tudo é gordura subcutânea, não intraabdominal. São raros esses casos, mas algumas pessoas têm uma distribuição diferente de gordura, então isso pode acontecer. Para eu classificar o paciente com risco cardiometabólico, de acordo com a circunferência de cintura, a gente vai seguir essa referência aqui.
Sexo masculino, a partir, olha só o sinal, maior ou igual de 94, o risco é elevado. Para mulheres, a partir de 80. Então você vai pegar a fita métrica, passar ao redor da cintura, que é o ponto de menor circunferência da região do tronco, geralmente acima do umbigo, abaixo do externo, ok? E aí você vai determinar. Se o valor for a partir de 94 e for homem, o risco é elevado. Só que se esse valor encosta ou passa do 102, o risco já passa a ser muito elevado. Para mulheres, é a partir de 80 o elevado, mas se bater no 88, muito elevado. Caso você queira ou precise decorar esses valores, o que você vai fazer? Decora que para o homem o valor é 94 para risco e para a mulher é 80. Quando você quiser pensar no risco muito elevado, você simplesmente soma com 8 cada um desses valores. E aí você vai obter exatamente o 102 e o 88 como valores maiores. Então, decora os menores, soma 8, você vai ter o valor final aqui. Agora falando de relação cintura-quadril, é um indicador também ainda utilizado hoje, apesar de estar sendo um pouco desusado por conta de alguns vieses que ele tem, mas é um complemento da sua avaliação. Se na prática você fizer cintura e quadril, não há custo nenhum em você fazer essa relação. Essa relação ela serve como preditor de distribuição de gordura. Então a gente precisa entender para que serve cada indicador. Relação cintura-quadril verifica a distribuição dessa gordura corporal. Então é um perfil de distribuição. Como é que eu faço? Pego a cintura, divido pelo quadril, aqui não tem unidade de medida, as duas só precisam ter a mesma unidade, por exemplo, cintura em centímetros, quadril em centímetros. Se os dois tiverem metros, vai dar o mesmo resultado. E aí você é capaz de verificar essa distribuição. Essa distribuição, ela tem dois tipos, androide e ginoide. Androide está mais ligado ao sexo masculino, ginoide está mais ligado ao sexo feminino. Isso vai ter a ver com como a gordura se distribui. É mais no tecido, na região central, ou seja, na cintura, ou é mais no quadril, né, na região ali mais baixa. No caso do perfil androide, o perfil também é chamado maçã, porque você tem uma maior distribuição central. Os valores dessa relação aqui vão dar iguais ou acima de 1, porque a circunferência de cintura é maior ou igual que a circunferência de quadril. E aí você tem uma maior concentração de gordura central. Se você for comparar os dois, o risco aqui é maior. Só que tem também o perfil ginoide, que é mais ligado à mulher, e o perfil também chamado pera. Uma vez que você tem uma menor região central e uma região de quadril maior. A facecam tá na frente. Vou só desviar ela aqui, ó, para vocês verem essa parte, essa região, tá? Então é um perfil de pera. Os valores são abaixo de 1, porque a circunferência de cintura ela é menor que a circunferência de quadril. E você tem uma menor concentração de gordura central, com o maior acúmulo na região do quadril. O problema é que as pessoas acham que por esse perfil aqui ter menos risco, ele é seguro.
Só que tudo aqui é acúmulo de gordura. Então não importa o tipo do perfil. A gordura está acumulada da mesma forma. Essa é a crítica à relação cintura-quadril. Porque você vai pegar pessoas com IMC de 30, 30 mais, 30 mais, com a relação cintura-quadril sem risco, simplesmente porque ela tem muita gordura na região do quadril e pouca na região da cintura. Mas ainda é um excesso. Então, não é porque o perfil é ginoide, a relação cintura-quadril é sem risco, que isso vai acontecer. Isso já começa a deixar a ferramenta um pouquinho mais frágil. Como é que eu classifico aqui, pessoal? Eu vou fazer a classificação. Ó. Vou dar aqui a facecam de acordo com essa tabela, ou essas tabelas. Tabela aqui do sexo masculino e tabela aqui do sexo feminino. É muito difícil você decorar nesse caso. Então você vai simplesmente olhar para cá para o resultado, dependendo da idade, e ver qual é o ponto. Baixo, moderado, alto, muito alto. O que é isso? Risco. Do mesmo jeito que a circunferência de cintura, tá? Pegando aqui o nosso exemplo, paciente JMC que estava com aquele IMC de 27,77, procurou o nutricionista, fez o IMC e a circunferência de cintura dele, ó, 98. Esse 98 para um homem indica risco cardiovascular aumentado. E já acende um alerta no nutricionista, porque aparentemente essa pessoa não tem sobrepeso por aumento de massa magra, porque a cintura dele está elevada. Claro que eu só vou ter certeza 100% quando eu fizer o percentual de gordura, mas se eu não fizesse, se fosse uma pessoa que passou ali, fez a medida com a fita, a balança, o estadiômetro e vai embora, eu tenho que dar uma orientação. Então isso aqui já me abre algumas portas. Depois foi feita circunferência de quadril, mostrou o resultado 100. Qual seria a classificação de risco metabólico de acordo com a relação cintura-quadril? O que eu vou fazer aqui? 98 dividido por 100, que dá 0,98. Nesse caso, é um indivíduo do sexo masculino de 42 anos. Então, aqui eu peguei a classificação masculina. Peguei a idade do 42, que está nessa casa aqui. E vou jogar o 0,94, ou melhor, 0,98. A classificação dele é a classificação muito alto. Ou melhor, alto. Tá? Risco cardiometabólico por circunferência ou relação cintura-quadril, alto. Pela cintura, alto e o IMC de sobrepeso. Então, é um paciente que aparentemente não está com a distribuição, com o perfil favorável. Mais um indicador que vai te ajudar a melhorar essa questão de distribuição de gordura é o índice de conicidade. Ele foi proposto ali em 1990 por o Rodolfo Valdez, mais especificamente em 1991, com o principal objetivo: avaliar a obesidade e distribuição da gordura corporal. Então, nesse caso, para que você possa fazer um uso pleno do indicador, você vai assumir que a obesidade central está muito associada a doenças cardiovasculares. Então, você tem que encontrar a obesidade central, que é aquele acúmulo de gordura na região da cintura, em detrimento de outros locais. O índice de conicidade vai ser determinado através da cintura, que a gente já viu, e da estatura, a altura do indivíduo. Estatura expressa em metros e uma diferença também, a cintura expressa em metros. Além disso, nós vamos ter o peso do indivíduo expresso em quilogramas
e vamos aplicar essa equação matemática, que não tem necessidade, óbvio, de você decorar. Então não se preocupe com relação a isso. Como é que eu vou fazer aqui para pensar nesse indicador? É como se o autor tivesse assumido que o melhor padrão corporal de um paciente, de uma pessoa, seria um cilindro perfeito, onde não há esse acúmulo de gordura na região central e a pessoa ela é mais retilínea. Você passa linhas retas ao lado dele. Só que quando o índice de conicidade mostra o risco, é como se a pessoa tivesse um cone do meio para cima e um cone do meio para baixo, onde a região central é aumentada. E quanto maior essa região, pior é o perfil para o risco cardiometabólico. Então é como se você botasse um cone aqui e outro aqui. Quanto maior essa região do meio, pior. Quando você faz aquela equação, aquela relação matemática lá, valores próximos de 1 indicam essa estrutura cilíndrica, ou seja, sem acúmulo de gordura na região central. Não vai ser um cilindro perfeito em todo mundo, mas quanto mais próximo do 1, melhor será. O paciente tem um baixo risco de desenvolver doenças cardiometabólicas e a distribuição de gordura ela está melhor. Quando os valores são maiores que 1,73, já começa a aparecer o duplo cone. Só que valores menores que esses também indicam duplo cone. Quanto mais longe do 1 para cima, pior. Isso leva o risco cardiometabólico a níveis maiores e determina, traduz-se, na verdade, como pior distribuição de gordura. O ideal é que esse valor esteja abaixo de 1,26 nos homens e abaixo de 1,19 nas mulheres. Vamos fazer aqui o exemplo com o mesmo paciente que a gente já está trabalhando. Aquele indivíduo que tem o IMC sobrepeso, circunferência de cintura com risco e relação de cintura-quadril também alto. Qual é a classificação dele através ou a partir do índice de conicidade? Vamos fazer a aplicação dessa equação aqui. Vamos lá fazer o cálculo então. Temos aqui a equação, já com a circunferência de cintura aqui em metros. 0,109 é o padrão, 88 é o peso, 1,78 a estatura. Primeira coisa, você deve resolver o que está ali dentro da raiz quadrada, né? Que deu 49,44. Depois a gente resolve a própria raiz quadrada, que dá 7,03. Depois basta ou você multiplicar aqui embaixo primeiro, ou então dividir esse por esse, depois por esse. Tanto faz. Vamos optar pelo caminho de multiplicar. 0,109 vezes 7,03. Deu esse resultado aqui, que quando eu termino a divisão, dá 1,27. O índice é desfavorável, porque o ideal é estar abaixo de 1,26 para os homens. Então, é uma má distribuição de gordura corporal que corrobora mais ainda com o fato de dizermos, ou podermos dizer, que ele tem uma má distribuição, nesse caso, tá? Outro indicador que nós temos é o peso ideal. É aquele peso teórico que o indivíduo deveria ter com base em alguma característica dele. Existem várias formas de calcular esse peso ideal. A mais simples é fazer o cálculo com base em um valor teórico de IMC que seria, entre aspas, ideal. E esse IMC ele é obtido de acordo com a idade e o sexo. Para homens, a literatura fala em um IMC ideal de 20.
Para mulheres, 20,8 e para idosos, 24,5. Então, nós temos essas distribuições, essas distinções do IMC nesse público. O IMC dito como o ideal. Existem outras formas de calcular o peso ideal, mas o IMC ideal realmente ela é muito utilizado na prática. Essa ideia é apenas uma delas, mas é bastante utilizado ainda na prática. Como consiste esse cálculo? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu sei resolver a equação que me dá o IMC. O IMC é peso dividido por altura ao quadrado. Então, isso daqui eu já sei, eu já tenho esse conhecimento. Significa o quê? Se você tem um IMC dito ideal e você fixa esse valor, automaticamente o peso que você descobrir será o peso ideal, porque os dois têm uma relação. Eu descubro o IMC conhecendo o peso e a altura. Mas eu posso descobrir o peso se eu conhecer o IMC. Basta que eu faça o seguinte: o IMC que está desse lado da equação vai passar para cá. E a altura e o peso irão trocar de lugar com o IMC, ficando uma relação assim, ó. Peso igual a IMC vezes altura ao quadrado. Então, eu passo o IMC para o outro lado e eu volto ali o peso, né? É como se eu pegasse a altura e passasse ela para cá, altura ao quadrado, multiplicando o IMC. Aí eu teria essa relação aqui, tá? Portanto, existe uma fórmula para o cálculo do peso ideal a partir do IMC. É só multiplicar o IMC ideal pela altura ao quadrado. Qual é o seu peso ideal? Você que está assistindo a aula. Pegue aí, se você for do sexo masculino, o IMC de 22. Se você for do sexo feminino, 20,8. Se você for já da categoria dos idosos, 24,5. Multiplique pela sua altura ao quadrado. Será que você atualmente está muito acima desse peso? Pense. O seu peso, hoje, ele é tanto. Muitas vezes você está satisfeito com ele ou até você está buscando mais peso, um peso com qualidade muscular. Aí você acabou de fazer o seu peso ideal através do IMC ideal e viu que você está muito acima, digamos. Isso é uma limitação do método, justamente por conta da limitação do próprio IMC. Olha só, pessoal. Isso principalmente em mulheres. O IMC dito eutrófico, ele vai até 24,9 no adulto. Quando eu fixo que o IMC ideal é 20,8, é muito inferior ao 24,9, que também é eutrofia. Isso faz com que indivíduos que têm o IMC de 23 acabem interpretando como estou acima do peso. Porque o 23 é distante do 20,8, mas os dois são eutrofia. A mesma coisa pode ser pensada para o 22, apesar de ser mais ameno, porque já é um pouquinho mais para frente, do homem. Então, essa é uma limitação. Se você tem um programa de musculação que você faz, se você treina com essa perspectiva e de repente o seu IMC, seu peso ideal através do IMC, deu elevado, talvez não signifique que você tem que baixar o peso. Você está apenas diante da limitação do método, tá? Pensem nisso. Utilizando o conhecimento do peso ideal, eu consigo dizer quantos por cento de diferença o indivíduo tem desse peso, que é o chamado percentual
de adequação. Esse percentual de adequação, você vai obter um percentual que indica quão distante você está de uma medida padrão. Então, quanto você se afasta de determinada medida, vai ser determinado pelo percentual de adequação. Os valores ideais, eles são, por exemplo, o percentil 50, que a gente ainda não viu, e o peso ideal, que a gente acabou de ver. Quando você calcula, e você fez esse exercício, calculou o seu peso ideal agora, você tem condição de saber quantos por cento você está adequado desse peso. Como é que eu faço essa adequação? Ela reflete esse percentual, e aí quando você tem o peso atual e o peso ideal, basta você fazer uma regra de 3 simples, que é a seguinte: o peso ideal, ele representa 100%. O peso atual representa X, que é o percentual que você quer descobrir. Basta você fazer X% é igual a peso atual vezes 100 dividido pelo peso ideal. Quando você resolver essa equação aqui, você vai obter o valor do percentual de adequação. De uma forma simples, sem precisar decorar nenhuma fórmula, né? Alguns professores ensinam decorando a fórmula, mas saber fazer a relação eu acho mais interessante para você se virar em outras situações da vida, seja na avaliação nutricional, seja em um outro ponto. Então, nós queremos encontrar justamente o valor desse X. Para isso, a gente faz aquela fórmula, que é um cruzamento dos valores e não uma decoração de fórmula, tá? Você vai ter que o percentual de adequação é igual ao peso atual vezes 100 dividido pelo peso ideal do indivíduo. Quando você obtém o resultado, você classifica ele. Dependendo da adequação, ele vai ser eutrófico, sobrepeso, obeso ou baixo peso. Aqui de novo a facecam está na frente. Está aqui para vocês poderem ver. Então, de acordo com o resultado, você vai ter essa classificação aqui. Nosso paciente, JMC, 42 anos, sexo masculino, pesa 88 quilos, 1,78 de altura. E aí, considerando o IMC ideal de 22, por que 22, pessoal? Porque o indivíduo do sexo masculino. Qual é o percentual de adequação do peso ideal que ele vai ter aqui? Primeira coisa, o peso ideal é igual ao IMC ideal vezes a altura ao quadrado. Primeiro eu tenho que descobrir o peso ideal dele, que dá 69,7. Quanto que ele pesa? 88. Lembra que o IMC dele é 27, é muito longe do 22, então é claro que vai ser alto. Agora, quantos por cento isso é maior do que o seu peso ideal? Quantos por cento do peso ideal isso representa? O percentual de adequação vai me responder isso. Lembra como é que eu fiz esse resultado aqui? Peso ideal é 100, peso atual é X. Eu tenho o ideal, eu tenho o atual. Há condições de descobrir esse valor de X. Quando eu cruzo, eu termino obtendo essa fórmula, e aí eu vou substituir os valores. 88 vezes 100 dividido por 69,7, o que me deu um percentual de adequação de 126%. Representando o quê?
uma adequação dita como obesidade. Obesidade. O problema, essa obesidade não é necessariamente a doença obesidade. Até porque no IMC ele saiu sobrepeso. Então, cuidado com os resultados do indicador para não confundir com o resultado da própria pessoa, o estado nutricional em si. Os indicadores precisam, entre aspas, serem traduzidos. E a tradução, para o caso que a gente estudou nessa aula, é que o indivíduo ele tem um acúmulo de gordura, uma má distribuição dessa gordura e um risco cardiometabólico. Se ele tem muito ou pouca gordura, aí quem vai me dizer é o percentual de gordura que eu ainda não fiz. Por hoje, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, volta no vídeo, assiste novamente a parte que ficou confusa e fala comigo se precisar. Ok, pessoal? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.